Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com o Enem. O tema é sobre o etarismo. Então, olha só, nós vamos corrigir aqui a redação. E aí eu vou mostrar para vocês, gente, como é difícil ler uma redação quando a letra não ajuda muito, né? Não sei se foi só a letra, mas a questão também da forma como ela escaneou a redação. Vamos lá, então. A obra, né? Deixa eu aumentar aqui. A obra A Velhice, da escritora Simone de Beauvoir, denuncia a inversão de valores na sociedade, em que ser idoso não é símbolo de sabedoria e respeito, mas sim sinônimo de peso e problema socioeconômico. Análogo a isso, no que se refere ao etarismo, pensamento exposto pela escritora, muito se assemelha com a atualidade. Aqui faltou alguma palavrinha para conectar melhor aqui, tá bom? Uma vez que ainda predomina o preconceito contra idosos no Brasil. Nesse sentido, aqui cuidado com a separação, né? O S tem que ficar aqui, o outro S tem que ficar ali. As crenças limitantes, em consonância à ausência de políticas públicas que assegurem os direitos dos mais velhos, têm sido os principais impasses para a existência da problemática. Sendo assim, medidas são necessárias para reverter esse cenário. Muito cuidado aí com a acentuação, tá? Você tá perdendo ponto aí de grátis, tá? Você tá dando aí sopa pro azar. Não se esqueça de pontuar, tá? Você precisa pontuar o seu texto. Inicialmente, é válido ressaltar que as crenças limitantes corroboram para a persistência do preconceito aos idosos. Nesse contexto, você não usou nesse contexto, né? Não, você usou o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Nesse sentido. O desenvolvimento de problemas psicológicos, como depressão e ansiedade nos mais velhos, tem sido, cuidado com essa repetição, desenvolvido, cuidado com a repetição, não entendi, por consequência da perspectiva social defasada de infantilização e incapacidade propagada pelo senso comum. Nesse sentido, não pode repetir conectivo, é um erro grave repetir conectivo, tá bom? Tenha muito cuidado aí com isso na sua redação. Nesse sentido, as exigências adotadas no mercado de trabalho, como por exemplo, preferência etária mais nova devido ao julgamento de incapacidade de adaptação e desenvolvimento dos idosos, bloqueia a participação daqueles que, embora tenham idade avançada, desejam exercer seu direito de trabalho. Destarte, como muito bem pontua o filósofo Bauman, as relações não entendi, dos dedos, né? Escorrem pelas mãos, pelos vãos dos dedos. Muito cuidado com a letra, tudo bem? Muito cuidado com a letra. Prejudica demais a leitura. E aí o corretor, como ele tem tempo, como ele tem um tempo limitado aí, né, para conseguir corrigir a redação, ele não vai ficar adivinhando o que você escreveu. E aí você pode ser severamente penalizado. O que pontua claramente é a insensibilidade social para com os idosos, com ações de exclusão, esquecendo-se de que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. Sendo assim, a sociedade está condenada a replicar suas crenças limitantes até vivenciarem na pele o que é o etarismo no Brasil. Aqui você acabou se prolongando demais no texto, tudo bem? Você acabou se prolongando demais. Então, o que eu oriento você? Eu oriento que você siga aquele esquema que eu ensino nas aulas. Qual é o esquema que eu ensino nas aulas, né? Começar com o tópico frasal, aí você vem com a fundamentação, trazendo, né, as alusões, o repertório, as informações de outras áreas do conhecimento. Depois você vai trazer a argumentação, né, as palavras que indicam juízo de valor, a sua voz para a redação e por fim
a reflexão crítica. Então, siga essa estrutura na sua redação. Por quê? Porque quando você seguir essa, você não vai se prolongar no texto e você vai abordar exatamente aquilo que a proposta solicita. Perceba que aqui você acabou dando volta, dando volta, dando volta, e aí trouxe alusão para o final do texto, e aí acabou sendo um pouco repetitiva. Então, eu quero que você reorganize a sua introdução, o seu parágrafo de desenvolvimento, dentro desses 4 tópicos aí que eu ensinei, tudo bem? E cuidado com a repetição de palavras, tá bom? Você está sendo muito repetitiva. Então, vale aí, depois que você finalizar o seu texto, né, antes de passá-lo a limpo, vale fazer uma releitura da sua redação, visando a evitar essa repetição de erros e tentar escrever aí o seu texto com mais clareza, né? Ademais, é irrefutável que, apesar da Organização Mundial da Saúde instituir 1º de outubro para a reflexão mundial do envelhecimento humano, tal ato não será plenamente executado enquanto políticas públicas não assegurarem os direitos e participação dos anciãos. Olha lá, tá? No tópico frasal, você deve trazer a informação base do seu parágrafo, aquilo que você vai defender, né? Então é importante que você traga aí o seu argumento, aquilo que vai ser defendido. Aqui você já está extrapolando a questão da fundamentação do tópico frasal e trazendo alusão, trazendo comentário. Então isso faz com que o seu texto fique muito extenso, com que o seu período fique muito extenso e que ele não siga a estrutura base aí dos parágrafos de desenvolvimento. Gente, lembrem-se, né? A produção de redação, ela deve seguir uma técnica, né? Você não começa a escrever do nada sem uma técnica, sem ter um lugar de saída, né? Um ponto de saída e um ponto de chegada. Então, você precisa reorganizar o seu texto para trazer primeiro o tópico frasal, depois a fundamentação, depois a argumentação e, por fim, a reflexão crítica. É óbvio que você pode inverter isso, então trazer primeiro a argumentação, depois a fundamentação. Mas é importante que essa estrutura seja seguida. Para quê? Para que você não escreva períodos tão curtos e nem períodos tão extensos. Então dá uma maratonada aqui no canal, especialmente nas redações que tiveram notas mais altas, tá? Tem várias aqui no canal com vários temas, inclusive. Seguindo. Dessa forma, de acordo com o G1 Notícias, demissão de funcionários idosos sobe em mais 47% por empresas. Não entendi o que está escrito, como despesa alta e não se dispor a arcar com seus direitos. Desta maneira, enquanto não houver intervenções, os mais velhos continuarão sendo vilipendiados. Então, aqui ortografia, tá? Então, esse parágrafo acabou ficando bem superficial, né? E aí, você deveria ter feito um planejamento melhor da sua redação, meu amor, tá bom? Você deveria ter organizado melhor. E aqui eu vou falar sobre o etarismo no trabalho. E aqui eu vou falar sobre o etarismo, né? Como afeta a vida pessoal desses idosos. Então, eu vou focar nisso, tá vendo? Então, você vai fazer o planejamento da sua redação, a organização da sua redação dentro dessa estrutura aqui, tudo bem? E aí, muito cuidado com os deslizes de língua portuguesa, muito cuidado com a repetição de palavras, muito cuidado com a acentuação, ok? Mediante os fatos, mistério a ação do Ministério da Educação, juntamente... Aqui não entendi, ONGs que promovam palestras de conscientização sobre a importância da atuação dos mais velhos no mercado de trabalho e sociedade, nas escolas e empresas, para que seja desmistificada as crenças limitantes do senso comum. Além disso, o Poder Legislativo deve efetivar leis que certifiquem-se, né, colocação pronominal, o que sempre é a palavra atrativa, de inserir e assegurar os direitos dos idosos, chegando, não entendi, para... como forma de oportunidade e acolhimento. Olha lá, não consigo entender, tá vendo? Tá muito difícil a leitura, tá muito difícil a leitura. Então, no que diz respeito à sua conclusão, o que você precisa ter cuidado? No que diz respeito à sua conclusão, você precisa trazer uma proposta, tudo bem? Uma proposta, mas essa proposta ela precisa ser a mais completa possível, ou seja, ela precisa ter os 5 elementos.
Isso significa que você tem que trazer quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, qual o resultado disso e alguma informação extra. Então, dá uma olhadinha lá na plataforma, dá uma maratonada lá na plataforma que tem várias redações exemplares. Então, eu quero que você reveja aí esses 5 elementos. Veja que você me trouxe 2 propostas de intervenção e nenhuma das 2 está completinha, tá bom? Então, eu quero que você reveja isso lá no seu texto, tudo bem? Então, vamos lá para suas notas. Muito cuidado com a sua letra, tudo bem? Muito cuidado aí com a letra, tá bom? 100, 200, 300, 400, 500, 680 é a sua nota, beleza? Vamos lá então, filha. Firme no propósito, bora escrever redação, tamo aí, juntas até a aprovação.